A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de análises bíblico. Trazemos aqui um assunto seríssimo da nossa fé cristã, daquilo que acreditamos e daquilo que defendemos. Não temos compromisso, irmão, e não compactuamos com aquilo que está fora dos fundamentos apostólicos. Aqui nós não passamos a mão na cabeça de ninguém, entendeu? Esse compromisso aqui é com Cristo. Quem estiver fora vai ser questionado, né, irmãos? Então, nosso assunto aqui é um assunto genuíno. Então, tem irmãos que entram aí no canal querendo defender os anciães do Brás. Irmão, não existiu, eu não conheço, na história do cristianismo, ter tanto desvio doutrinário igual vem dos anciãos do Brás, né, irmão? Hélio Bianco falou que a coleta é santa e ela faz parte da salvação. Cláudio Mazola falou num culto que Cristo só entrará no céu quando a igreja entra no céu. Cristo não entrou no céu. Aonde é que Cristo está? Está em Marte, Saturno? Aonde é que está? Então, irmãos, Luiz Carlos falou que a palavra graça, favor imerecido, é uma palavra tola. Entendeu? Salvador Bueno defendeu num culto no Brás que a justificação, para você ser justificado, você tem que ir no culto. No culto, e aí você vai se justificando pouco a pouco. Você sabe que justificação é essa? É a justificação da Igreja Católica, lá da escola escolástica. Como é que chama essa justificação? Essa justificação que o irmão Salvador defendeu é uma justificação embutida, não a justificação imputada. Então, irmãos, não tem como vir aqui no canal e passar pano para os anciãos, da forma que eles estão dirigindo a congregação. Entendeu? Eu sou uma pessoa autêntica, sabe? O Senhor Jesus, ele falou, né? Os fariseus, vocês têm por pai o diabo. Ele é mentiroso, pai da mentira, e não se firmou na verdade. Então, irmão, meu compromisso aqui é com a igreja de Cristo. É com aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e que têm uma aliança genuína com Deus. Seja ele quem for, irmão, estiver fora da vida genuína cristã, nós venhamos aqui, e uma coisa eu quero deixar claro para os irmãos, para todos que me assistem, irmão, os análises que nós fazemos aqui
Eu não ponho aqui a minha ideia, o meu pensamento. Aqui, os análises é a Bíblia, é o Evangelho, é as epístolas, é toda a Bíblia que nós trazemos aqui. Agora, o conselho do irmão Salvador ficou muito obscuro. Veja bem, irmão, quando se vai advertir a igreja de um perigo, se fala que tipo de perigo que é. Agora ele vai dar um conselho de informações. Que informação são, irmão? Ele tinha que falar que tipo de informação que está jogando um contra o outro. Que tipo de informação? Irmão, nós temos que falar o conteúdo, principalmente quem está na frente do povo, irmão. Eles estão aí na plataforma, perante o mundo inteiro. Tem que falar que tipo de informação que está dividindo a Irmandade. Irmão, fala que foi informação, mas não fala que tipo que foi, irmão. Que ensinamento é esse, irmão? Tem que falar que tipo de informação mentirosa foi que está dividindo a Irmandade. Irmão, eu sou acostumado com a verdade. Eu nunca admiti as coisas que não tem fundamento, irmão, que não tem veracidade. Então, quando se dá um ensinamento, tem que falar que tipo de informação que está dividindo a Irmandade. Agora fala que foi informação, mas não fala que tipo de informação foi. Irmão, servo de Deus genuíno tem que ser transparente. Então, irmão, que hoje nós vamos continuar, que os irmãos me pediu para me ler os tópicos de ensinamento para os cooperadores de jovens, que veio lá do Brás, 1º de dezembro de 2024. Eu falei os tópicos de 1 ao 7. Agora vamos continuar falando do 8. E uma coisa, irmão, esses tópicos têm algum valor para o ministério? Não tem, irmão. Não tem. Olha, aqui eles colocaram. O que é que eles colocaram? Aqui. Eles falam. Eles falam que um texto obscuro, se interpreta através de um texto claro. O que é isso daqui, irmão? Isso daqui que eles colocaram foi hermenêutica. Os anciãos, a maioria dos anciãos não sabe nem o que é isso, irmão. Nem o que é isso. Então, eles introduziram aqui uma matéria da teologia que se chama hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. É a hermenêutica que fala que um texto obscuro se interpreta através de um texto claro. Outra coisa, eles usaram também a disciplina que tem na teologia, que se chama bibliologia, que trata da unidade da Bíblia, entendeu? Todo o contexto, por que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, esta disciplina da bibliologia, ela vai ensinar porque que a Bíblia é uma unidade. Então, eles colocaram aqui as duas disciplinas, as duas expressões da disciplina da bibliologia e da hermenêutica.
Então, esse tipo de interpretação nas pregações da palavra está tendo nos cultos? De maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. Então estou falando aqui para a Irmandade entender. Eles ficam combatendo contra a teologia e ficam colocando aqui as expressões dos corredores acadêmicos de teologia. Esta parte da interpretação bíblica com um texto obscuro é interpretado por um texto claro. Isso aprendemos nos corredores acadêmicos da Faculdade de Teologia. Agora, como é que fica, irmão? Vocês combatem a teologia e põem as expressões da teologia dentro do tópico ensinamento. Irmão, é vergonhoso, irmão. É vergonhoso. Por isso, irmãos, por isso, servo de Deus tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Agora, entre ver estas expressões assim, acha que os anciãos têm teologia. E não tem, irmão. É alguém que está por detrás aí, fazendo esses tópicos, né? E inserindo essas expressões de teologia. Os cultos normalmente as mesmas heresias, as mesmas distorções bíblicas, não mudou nada. Esse papel aqui não serve de nada, irmão, para os cultos. Então vamos aqui ler o tópico 8, que fala a infalibilidade das Escrituras Santas. A infalibilidade significa que as Escrituras não falham. Suas afirmativas, seja ela histórica, descrevendo o fato, seja ela profética, essa infalibilidade pode ser provada conforme segue. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder, assim esta palavra que o Senhor não falou com soberba, falou, tal profeta não tenhas temor dele. Deuteronômios capítulo 18, verso 22. A palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Mateus 1:22. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Irmão, a infalibilidade das Escrituras, que eles citam, né, as profecias, né, que o Senhor falou e tudo se cumpriu. Mas eu pergunto para os irmãos, é isso que nós vemos nos cultos? Pregação infalíveis? De maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. Na congregação não se prega a palavra, se prega sobre a palavra. Nós vemos no culto o próprio irmão Luiz Carlos de Viçosa pregando nos cultos. Ele cita muitos textos, só que quando você vai analisar
aqueles textos estão tudo fora do contexto. Por quê? Não significa que a pessoa citar uns 30 textos está pregando a palavra. Não, irmão. Por quê, irmão? Porque uma coisa é citação de texto e outra coisa é pregar, né, o que a Bíblia diz dentro do texto e dentro dos contextos. Tem muitos textos que é citado. Quando você vai ver, o que foi pregado não se harmoniza o que eles quis dizer na pregação da palavra. Irmãos, veja bem, o irmão Luiz Carlos pregou sobre 13 de Coríntios, veja bem, sobre a caridade, entendeu? Ele estava pregando sobre a caridade, sobre o amor, né? Depois ele saiu dali, entrou lá em Filipenses, foi falar sobre o sofrimento de Paulo, que ali o contexto que estava falando não tinha nada a ver com 13 de Coríntios, porque ali já era um contexto, era o contexto da prisão, entendeu? Era um contexto da prisão do apóstolo Paulo. Não tinha nada a ver com 13 de Coríntios. 13 de Coríntios foi a excelência da caridade, entendeu? Já o texto de Filipenses já era outro, em outra esfera, no contexto da prisão, no contexto do sofrimento. Então, pregou muito sobre o apóstolo Paulo, só que, irmão, nós temos que entender uma coisa: cada carta, ela tem uma peculiaridade diferente, entendeu? Quando se lê as cartas do Novo Testamento, as cartas de Pedro, de Paulo, a Timóteo, a Tito, a Filemon, a Éfeso, a Colossenses. Quando você olha a peculiaridade que tem nas cartas, são assuntos diferentes, entendeu? São assuntos diferentes, culturais diferentes. Então, tem assuntos que parecem ser a mesma coisa, mas não é, irmão. O problema era outro. Então, pregar sobre a palavra não significa pregar a palavra de Deus. Mostrar por um conjunto de textos que não está alinhado à Escritura, não é a pregação da palavra de Deus. Então, aqui eles falam que a palavra de Deus é infalível, sabe? Só que essa palavra infalível, na hora dos cultos, isso eu tenho informação de muitos irmãos. Não é o que eu acho aqui que estou falando. Tem informação de muitos irmãos. A forma que está sendo os cultos nas igrejas, né? O irmão lê a palavra, sai, lê a palavra ali, lê só de ler, entendeu? Sai daquele assunto, nunca mais volta para a Bíblia e parte para as profecias, para as promessas. Então, contradiz tudo isso daqui. Entendeu, irmão? Agora vamos para o 9, vai falar sobre o Natal. Não cultivamos a tradição religiosa
de se comemorar a festa do Natal. A razão de não comemorarmos o nascimento do Senhor Jesus é que, além de a data de 25 de dezembro não ser comprovada como o dia do seu nascimento, ainda esta data remota de uma antiga comemoração pagã, denominada Saturnália. O nascimento do Senhor Jesus, como fato histórico isolado, não provocou nenhuma mudança na história da humanidade. Não sarou nossas enfermidades espirituais, não nos dispensou o Espírito Santo, não nos reconciliou com Deus, tampouco não nos deu o direito da vida eterna. Nossa consciência foi lavada pelo sangue do sacrifício do Senhor, que nos abriu caminho ante a face de Deus, rasgando o véu da incredulidade que estava posto sobre os nossos corações. Foi a morte e não o nascimento de Jesus que nos tornou filho de Deus, legitimado em seu vitupério. Colossenses 1:21, Romanos 6:3, Filipenses 3:8. A importância do nascimento de Jesus, é inquestionável. Ele trouxe esperança para os homens, cumpriu a profecia e a determinação divina. Entretanto, a salvação, a reconciliação com Deus, a vitória da igreja sobre todo o mal se deu na cruz, no seu sacrifício, em nosso lugar. Romanos 5:10, Apocalipse 7:13, 14. Portanto, a celebração do nascimento de Cristo no mês de dezembro não possui embasamento doutrinário, se configura em mero costume religioso associado a forte interesse comercial, utilizando do símbolo, e não guarda nenhuma relação com Cristo, tampouco gera o fruto de salvação. Concluímos que a Bíblia não respalda a prática desse festejo religioso, muito menos o uso do seu símbolo. A palavra do próprio Senhor Jesus nos determina que celebremos sua morte, pedido claro feito pelo Senhor na Santa Ceia, onde se cumpre o seu mandamento: fazer isto em memória de mim até que volte. Até que volte. Irmão, nós vamos falar aqui. Eles colocam uma coisa aqui muito grave nesse tópico de ensinamento, falando que o nascimento de Cristo foi um fato isolado, não provocou nada. Irmão, isso é um erro grave. Por quê, irmãos? Nascimento de Cristo, eu vou falar sobre o Natal, mas vou falar o que aconteceu lá. No nascimento de Cristo, os anjos celebraram o seu nascimento. Teve um impacto, não foi só histórico, teve um impacto no mundo sobrenatural de Deus. Teve um impacto. Por que apareceu os anjos, os exércitos de Deus? Porque a Escritura mostra os exércitos de Deus. Por quê, irmão? Porque estava nascendo um guerreiro que ia vencer o maior inimigo, diabo e Satanás. Quando nós lemos 12 de Apocalipse, 12, que fala daquela guerra lá da Miguel e seus anjos pelejava contra o dragão e não prevaleceu o seu lugar no céu. Irmão, porventura, ali se trata de uma guerra paralela dos anjos caídos contra o exército de Deus?
De maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. Ali está retratando a guerra da igreja. Irmãos, os demônios, eles não guerreiam com Deus, irmão. Os demônios eles não guerreiam. Por quê, irmão? Os demônios são criaturas, irmão. Deus é o Criador de todas as coisas. Os anjos, eles estão debaixo da ordem de Deus. Não existe essa guerra paralela. Aquilo dali, o que é aquele 12 de Apocalipse ali, aquela guerra está prefigurando a guerra que ia se travar no ministério de Cristo, desde o seu nascimento até a sua subida para o céu. Quando nós vemos o Evangelho de Marcos, precisamente no capítulo 1, no verso, capítulo 1 até o capítulo 6, ali nós vemos as guerras dos demônios contra o Senhor. O que é que os demônios faziam? Tu és o Cristo, Filho de Deus, e eles dobravam, o demoniado se ajoelhava e adorava a Cristo. E eles rogavam para Cristo, até para Cristo não mandar ele para o abismo. Entendeu, irmão? Ali nós vemos os demônios se submetendo a Cristo. Então, irmão, o apóstolo Paulo, lá em 3 de Timóteo, quando fala dos requisitos para os bispos e diáconos, no final ali ele fala: grande é o mistério da piedade. E ali está junto a missão de Cristo, desde o seu nascimento até a glorificação. Irmão, a cruz, ela não começou no Calvário. No Calvário foi o ápice da crucificação. A cruz, ela começou no nascimento. O apóstolo Pedro, na sua epístola, lá no capítulo 1, do verso 19, ele fala: Cristo que foi morto desde a fundação do mundo. Então Cristo nasceu sabendo que ia para a cruz. Então a cruz está no nascimento de Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar do ministério da piedade, ele fala: aquele que se manifestou em carne. Ali ele está falando ali do nascimento de Cristo. E aí ele traça passo a passo até a sua glorificação. Então todo o ministério da piedade está fundamentado: nascimento, sofrimento, crucificação, morte, ressurreição e glorificação. Então, depois eu vou fazer um vídeo ali sobre o ministério da piedade. Então, o Natal, irmão, o Natal, no ano 273, ali, um rei, Aureliano, instituiu o Natal, cristalizou o Deus Sol invicto e trouxe o dia do nascimento do Deus do Sol invicto, que é 25 de dezembro, e trouxe o paganismo, para a igreja, ali, entendeu? E aí 306
307, que é o tempo que Constantino começou a reinar, até o ano 337, né? Ali foi cristalizado os deuses pagãos, entendeu? Quando nós lemos, irmão, a patrística, nós vemos que do século, meados do século II, irmãos, já o paganismo já estava atacando a igreja, já estava ali nos bastidores. Então essa data de 25 de dezembro, ela surgiu numa era de obscuridade. Agora, conectar essa data ao nascimento de Cristo, irmão, é uma coisa muito grave. Agora, nós podemos celebrar o nascimento de Cristo? Claro que podemos, irmão. Podemos. Não podemos pôr o Natal nessa celebração, mas podemos celebrar em todo o tempo. Porque o nascimento de Cristo revelou a sua humanidade. E houve no nascimento de Cristo o maior milagre da história. Um ser humano ser gerado no ventre de uma virgem por obra do Espírito Santo. Ali é a manifestação do Deus homem, 100% Deus e 100% homem. Não é um fato isolado, irmão. Não é um fato isolado. Nós vemos ali a conexão entre o nascimento de Cristo e a morte ali. Ali está tudo junto. Por quê, irmão? Ali estava nascendo, segundo a Escritura, como diz lá em João, capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava nascendo um homem sem pecado. Um homem nasceu, mas não fez parte da natureza de Adão. Por isso que ele tinha que nascer por obra do Espírito Santo. Se nascesse pela coabitação sexual de José com Maria, então ele não seria o nosso Salvador. Ele seria um pecador também. Então, ele nasceu sem pecado. Cordeiro de Deus que veio, irmão, para morrer pela humanidade. Então esse corpo foi gerado no ventre de Maria. Corpo pelo qual ele se ofereceu a Deus, né? Ele se ofereceu a Deus como um sacrifício vivo, como nós lemos aqui, Efésios, abra aí sua Bíblia, Efésios, capítulo 5, capítulo 5, verso 2, abra aí, só para nós examinarmos aqui. Olha aqui, ó. 5, verso 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, irmãos, o Natal não tem uma base bíblica para pegar uma data que não foi uma data colocada pelos apóstolos, né? O Natal é uma tradição que não tem uma base bíblica. O historiador Flávio Joséfo,
que é lá do primeiro século, ele falou da morte de Cristo, ele falou do seu sofrimento, toda a vida de Cristo, mas ele não falou dessa celebração do Natal, irmão. Nós temos aqui na Espanha, professor que tem a especialidade no Novo Testamento, na história da igreja, né? O professor Ramon Serra, né? Ele é um dos maiores historiadores da Espanha. Ele escreveu um livro sobre o Natal, e ele provando na sua obra que o Natal é uma data pagã. Entendeu, irmão? Agora, devemos comemorar o nascimento de Cristo? Devemos celebrar o seu nascimento em toda a nossa existência, irmão. Porque ali os anjos também celebraram. Mas sem colocar uma data, porque não existe, não tem uma prova para falar que dia do mês do ano Cristo nasceu, né? Agora vamos falar aqui o tópico 10, perseverança na fé em ambiente universitário. A fé é um dom de Deus que deve ser cultivada com orações, consagração e até com jejum. A fé e o bom convívio cristão fortalece os vínculos da fé em Cristo Jesus, assim como as más conversações corrompem o bom costume. O convívio mais próximo em ambiente universitário deve ser preferentemente com pessoa que possua a mesma escala de valores morais, espirituais, que aprendemos no Evangelho da graça para um crente se manter de pé em ambiente hostil. A vida cristã é necessário se apartar de tudo que seja contrário à lei divina, buscar continuamente proximidade com Deus pela via das orações, se dedicando a conhecer a santa palavra de Deus. Irmão, deixa eu aqui, que ele fala do convívio em ambiente deve ser preferentemente com pessoas que preferem a mesma escala. Irmão, nós podemos conviver com pessoas ímpias, com pessoas que não conhecem a Deus, podemos conviver. Não significa que nós temos amizade com pessoa do mundo, não significa que nós vamos compactuar, principalmente na universidade. Na universidade, construímos muitas amizades com pessoas que não têm os mesmos valores morais que nós temos. Agora, preferir, aqui o conselho dele, preferir só coabitar, só ter relações com pessoa que tem o mesmo padrão moral, irmão, isso não é papel de um servo de Deus, irmão, não é um papel. Então, aqui eles mostram que os jovens, que a mocidade não tem nenhuma preparação espiritual. Por quê, irmão? Porque eles nunca ensinaram, irmão. Eles nunca ensinaram. Eles falam para eles ler a Bíblia, entendeu? Mas eles nunca ensinaram, irmão. Sempre eles atacaram a Bíblia. Sempre atacaram a Escritura Sagrada. Agora, como é que vai querer
que a mocidade tem uma preparação espiritual, moral, sendo que ele nunca ensinou. Reunião na mocidade é só para pregar para jovem. Você vai ser o ancião da manhã, você vai ser o cooperador, você vai ser a irmã da obra da piedade. Gira tudo em torno de promessas. Promessas, né? As promessas. Cristo, só cita Cristo quando é para prometer uma bênção material. Falar, Deus vai virar o seu cativeiro, Deus vai abrir uma porta para você. Só usa o nome de Cristo quando vai fazer promessa de sucesso, promessa material, irmão. É isso que é anunciado na reunião da mocidade. Não se tem o ensino sólido das escrituras sagradas. Agora, como o moço, aí eles falam aqui, né, que a oração, a nossa fé deve ser cultivada. Irmão, a nossa fé, ela é cultivada pelo fruto do Espírito. Nossa fé é cultivada pelo fruto do Espírito. Nós não nos consagramos para ser salvos. Nós somos salvos, por isso nos consagramos a Deus. Fica com Deus. Próximo vídeo vamos falar dos outros tópicos de ensinamento. Ósculo Santo no vosso coração.